Semana tem julgamento do impeachment contra o governador Carlos Moisés. Taxa cobrada do transporte intermunicipal de passageiros durante inatividade na pandemia pode deixar de ser aplicada. E ainda, a bancada do Oeste volta a discutir situação crítica que vive o Oeste catarinense. A região sente os efeitos da estiagem severa. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro, e o Redação TVAU já está no ar. Boa noite. A próxima sexta-feira será uma data histórica para Santa Catarina. É que neste dia será realizado o julgamento final do primeiro processo de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva. O Tribunal Especial de Julgamento do primeiro pedido de impeachment do governador afastado, Carlos Moisés da Silva, marcou para a próxima sexta-feira, dia 27, a análise final do processo. A sessão será às 9 horas da manhã no plenário da Assembleia Legislativa. No dia, os 5 deputados e 5 desembargadores que integram o tribunal vão decidir se Moisés cometeu crime de responsabilidade na concessão do reajuste dos salários dos procuradores do Estado. Para que a votação ocorra, é necessário o quórum mínimo de 2/3 do tribunal, ou seja, 7 julgadores. Eles responderão com sim ou não se Moisés cometeu crime e se deve ser condenado à perda do cargo. Caso o sim pela condenação receba pelo menos 2/3 dos votos dos julgadores presentes, o governador será destituído definitivamente do cargo e inabilitado para o exercício da função pública. Se Moisés for absolvido, ele retornará ao comando do Estado. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê o perdão legal dos valores devidos pelo transporte intermunicipal de passageiros referentes a uma taxa que é cobrada pela fiscalização da atividade de abril a julho, quando o serviço não funcionou no estado. O transporte intermunicipal de passageiros teve as atividades totalmente suspensas de abril a julho deste ano, como medida de combate à pandemia de Covid-19. De acordo com a Associação das Empresas de Transporte Turístico e Fretamento de Santa Catarina, o estado conta com uma frota para transporte de passageiros de aproximadamente 10 mil veículos para o transporte público e privado, que ficaram nas garagens durante esses 4 meses. Para socorrer o setor, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e a ARESC, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado, prorrogaram o prazo de pagamento da TFT, uma taxa mensal de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros que é cobrada há 3 anos para custear os serviços do DETER. Mas agora o governo quer receber. O transporte privado paga uma TFT de R$ 130 por mês. Como são 7 mil veículos, o total a ser pago é de R$ 910 mil mensais. Já o transporte público paga R$ 240 por mês. Como são 3 mil veículos, daria um total de R$ 720 mil. O que significa que juntas, as 10 mil empresas do setor devem um total de R$ 6.520.000 ao governo do estado, referentes a um serviço não realizado de abril a julho. O deputado Bruno Souza não concorda com essa cobrança e protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a remissão geral desses créditos tributários, ou seja, o perdão legal da dívida. O parlamentar alega que as empresas do setor ainda estão sofrendo com os prejuízos causados pela crise. É que não entrou dinheiro algum no caixa durante a vigência dos decretos que suspenderam o transporte intermunicipal. Mas os custos com salários, manutenção, encargos tributários e outras despesas permanecem. Antes de ir a plenário para aprovação ou não, o projeto ainda vai tramitar pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Veja a seguir, Bancada do Oeste une forças para buscar ações que amenizem os impactos da estiagem na região.
Nesta terça-feira, às 8h30 da manhã, deputados que compõem a bancada do Oeste se reúnem para discutir de que forma o colegiado pode contribuir para minimizar os efeitos da estiagem que castiga toda a região. São rios com níveis baixíssimos, açudes praticamente secos, e isso tem afetado a produção agrícola. Alguns serviços públicos já contam com abastecimento apenas por caminhões-pipa, para evitar interrupção em atendimentos. E a economia pode ser duramente castigada, já que a falta d'água pode tornar inviável algumas atividades. E como vimos no início do Redação TVAL, a semana tem julgamento do impeachment, mas a agenda dessa semana prevê diversas atividades no parlamento. Nesta terça-feira, a bancada do Oeste se reúne a partir das 9 horas da manhã. Logo mais, às 10 horas, a reunião é da Comissão de Constituição e Justiça. Às 2 da tarde está marcada a sessão ordinária e às 5 horas, reunião do Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Mobilidade. Na quarta-feira, as atividades iniciam às 9 horas da manhã, com reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Às 10 horas, reunião da Comissão de Finanças e às 2 da tarde, sessão ordinária. Na quinta-feira, a sessão inicia às 9 horas da manhã e para sexta-feira, a partir das 9 horas, está marcada a sessão do Tribunal Especial de Julgamento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Lembrando que a reunião da bancada do Oeste foi antecipada então para as 8h30 da manhã. E o Redação TVAL fica por aqui. Outras notícias em nossa programação, nas redes sociais ou no site. Boa noite para você, uma ótima semana.